Bom, sétimo ano, vamos para, acho que é a última revisão antes de você fazer a sua avaliação. Não tenho certeza ainda, mas vamos lá, né? Bom dia para você, boa tarde, que vocês estejam bem. E contabilize, tá? Vê o número de acertos que você teve ou não. Na questão 1, efetuando -4 com o oposto de -6 e somado com -3, a gente vai ter. Bom, a essa altura do campeonato, você já deve, né, ter habilidade para fazer isso. Então, -4 continua, o oposto de -6 é +6, e o mais de fora não interfere em nada, vai continuar -3. Você tem duas opções, ou soma os negativos depois dos positivos, ou vai direto. Eu fui direto, -4 com +6, +2, com -3. E +2 com -3 são -1, porque sinais diferentes subtrai e dou o sinal do que tem mais. Opção A como resposta. A questão 2 fala que numa cidade, né, no Alasca, que é muito frio, marcou -15 pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus, se a temperatura descer mais 13 graus, o termômetro marcará quantos? Como vai descer é -13. Então, é -15 somado com -13, que vai dar -26 graus. A questão 3, a soma de dois números opostos entre si será um número inteiro nulo, né? A soma entre dois opostos é sempre zero, e o zero é considerado um número nulo. Considere os números inteiros. Coloquei para você aqui alguns, e a partir deles você vai responder as questões 4, 5 e 6. Na sequência dada, o número de maior módulo é o número de maior módulo é aquele que tem a maior distância até o zero. Então, é o -21. Questão 5. Escreva os números da sequência em ordem crescente. Crescente, o negativo, quanto mais distante do zero, menor ele é. Portanto, a sequência em ordem crescente, -21, -15, -10, -5, +8, +9, +10 e o +12. Questão 6. Ainda considerando a sequência, podemos observar que há dois números opostos. Quais são eles? Os opostos são aqueles iguais, só que de lados contrários. Então, é o -10 e o +10. A questão 7, só para variar, não tem opção de resposta, tá? A gente vai resolver aqui sem esquecer que tem um oposto. Eu tenho duas formas de resolver. Eu resolvi de um jeito, resolver no parêntese primeiro. Então, 7 menos 3, 4. -10, mais 5 com -6, -1. Aí, agora eu resolvi aqui e continuei com o sinal de fora. Mais 4 com -10 são -6. O mais de fora não interfere, permanece -1. Agora sim, o oposto de -6 são +6 com -1, +5. Correto? A outra forma é você dar o oposto de todos. -7, o oposto de -3, +3, o oposto de -10, +10. Mais, né? Vai continuar o sinal, +5. Se é mais, continua o sinal, -6. Aí você pode ir de dois em dois, ou somar positivo com positivo, negativo com negativo. 10 com 5, 15, com 3, 18, mais 18. E -7 com -6 são -13. E mais 18 com -13 são +5. Fica a seu critério. A próxima questão, que é a 8, geralmente toda prova tem um tipo de questão dessa, tá? Considera sequências, né? E você vai classificá-las em verdadeiro ou falso. Eu sei porque é isso que está pedindo cá embaixo.
faça uma leitura toda, depois você realiza a sua questão. O zero é maior do que qualquer número negativo. Verdadeiro, o zero é maior do que qualquer negativo. O zero é maior do que qualquer número positivo? Imagina, né? Falsa. Um número negativo pode ser maior do que um número positivo? Jamais. Falsa. O número zero não é nem negativo nem positivo, né? Ele é um número nulo. O número zero é considerado como a origem da reta numérica. Verdadeiro, tá certo? Então, a opção correta seria a letra A, tá certo? Tô falando muito, tá certo. Questão 9. Eu te dei um gráfico, né? Ele mostra o resultado financeiro de uma empresa nos anos de 2008 a 2011. O eixo horizontal indica os anos e o eixo vertical indicam os valores arrecadados, tá certo? Sobre as informações, a gente pode afirmar que em 2008 a empresa teve saldo positivo. 2008 o saldo está do lado negativo, é falsa. O pior desempenho foi em 2010. Pior desempenho foi em 2010? Não, foi o melhor desempenho. O melhor desempenho entre 2008 e 2011, o saldo da empresa foi positivo. Quando eu falo saldo positivo, eu estou falando total, tá? Do período de 2008 a 2011. Só de bater o olho você sabe que ela arrecadou mais do que perdeu. Mas se você quiser, você soma 70 milhões com 30 milhões, são 100 milhões. E soma 40 milhões com 20 milhões, são 60. Então, é mais 100 com menos 60. Então, o saldo dela foi de mais 40. Portanto, ela teve saldo positivo. Opção C está certa. O melhor desempenho ocorreu em 2008. Em 2008 foi o pior desempenho. Entre 2008 e 2011, o saldo da empresa foi negativo. Se eu já falei que ele foi positivo, como é que eu vou afirmar que ele foi negativo? Né? Então, a opção certa é a letra C. Questão 11. Fala de um jogo aí, não é isso? E que cada ponto perdido vale menos 4 e cada ponto ganho vale mais 3. A Ana perdeu 13 pontos e ganhou 15. Eu quero saber quantos pontos ela fez no jogo. Se ela perdeu 13, ela perdeu 13 vezes o menos 4. E se ela ganhou 15, ela ganhou 15 vezes o mais 3. Mais vezes menos é menos, 13 vezes 4 são 52, mais vezes mais é mais, e 15 vezes 3 são 45. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior módulo ou do maior valor absoluto, ou ainda daquele que tem mais. Eu prefiro essa última opção. Então, quem tem mais negativo, continuou negativo, menos 7. Opção C de resposta. A questão 12 é calcule o valor numérico das expressões. Nas expressões numéricas, você já deve ter consciência da ordem de resolução das operações, não é isso? A letra A vai dar menos 9. Porque eu tenho que fazer menos vezes mais, menos. 8 vezes 3, 24. Aqui é mais, então continua menos. E 15 com menos 24 são menos 9. Aqui você tem duas opções. Eu prefiro ir resolver aqui de uma vez. Menos 23 com mais 12 são menos 11. O oposto de menos 11 é mais 11. Então, ficou menos 15 somado com 11, menos 4. Opção C, menos 9 com mais 5, menos 4. O menos, eu permaneço com ele, aí eu resolvi aqui. Como é tudo negativo, somei e repeti o sinal. 6 e 4, 10, com 8, 18.
o oposto de menos 18, mais 18. Menos 4 com mais 18 são mais 14. Na próxima, a letra D, eu acho que vocês, tomara que tenham acertado, duas multiplicações, ó. Primeira, segunda. Mais vezes menos, menos, 3 vezes 8, 24. Menos vezes menos, mais, 4 vezes 5, 20. Menos 24 com 20, menos 4. Aqui, de novo, duas multiplicações, posso resolvê-las juntos. Menos vezes mais, menos, 6 vezes 3, 18. Menos vezes menos, mais, 5 vezes 4, 20. Perceba que eu repeti o mais aqui, tá? Eu poderia ir direto, mas é aquilo que eu falo. Se você tem habilidade suficiente, vá direto. Se não, passo a passo. Menos 18, o mais aqui não interfere, vai ficar mais 20. E menos 18 com mais 20, mais 2. Eu preferi resolver aqui, tá certo? Menos 7 com mais 5, menos 2. E menos 2 com menos 8, menos 10. Repetir os demais. Menos vezes menos, mais 9 vezes 10, o 90. Repetir aqui o 45. Mais dividido por menos é menos. E 90 por 45 são 2. Questão 13. Eu acho que você não teve dificuldade. Acho que eu nem preciso falar sobre ele. Tá aqui. Se for preciso, pause seu vídeo, faça sua correção. E em caso de dúvidas, me chame de preferência no privado, tá? Porque no grupo é muita gente. E eu acabo, às vezes, não percebendo. Questão 14. Arquimedes, né, matemático, inventor grego, ele nasceu em menos 287, ou seja, em 287 antes de Cristo, e morreu em menos 212. O que isso quer dizer? 212 antes de Cristo. Eu quero saber quantos anos ele viveu. Para eu descobrir quantos anos uma pessoa viveu, eu pego o ano da morte e tiro o ano do nascimento. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque se for questão de marcar, vai vir o positivo e o negativo, com certeza. Então, ó, menos 212, subtraio o ano do nascimento, menos 287. Então, eu tenho que colocar aqui o menos. Menos com menos vira mais. E esse, subtraio esse desse, vai dar 75 anos que o senhor Arquimedes viveu. Tem gente que acha muito estranho pensar assim, como que nasceu em 287 e morreu em 212? É porque é antes de Cristo, não é isso? Então a pessoa nasce aqui e morre aqui, né? Ele não vai caminhar. Então é por isso, tá? Lembra? Menos 1, menos 2, menos 3. Então a pessoa nasce no ano menos 3 e vai vivendo daqui para frente. Considere os pontos representados na reta. São dados lá, eu acho também que não é problema para vocês mais. Então, pause aí, dê uma olhada, tá? Tranquilos, sem problema nenhum. A questão 16, a formiga, ela só pode deslocar nas linhas indicadas para o número maior. Qual trajeto ela tem que seguir até encontrar o doce? Formiguinha querendo doce. Ah lá, eu coloquei para você um esquema. A formiga está aqui. Ela não pode deslocar para números menores, só para maior. Então, ela não pode sair do menos 10 para o menos 12. Então, tem que ser do menos 10 para o menos 6. Do menos 6 para o menos 7, o menos 7 é menor. Então, ela tem que vir para o menos 4, para o 0, para o 4. Aí, a formiguinha chega lá no doce. Questão 17, também super simples, né? É a opção C como resposta. Esse camelô, ele teve um prejuízo de 4, prejuízo é menos 4. Teve prejuízo de 11 na segunda-feira, então é menos 4, com menos 11, tá certo? Na terceira, ele teve um lucro de mais 13.
E na última, ele teve um lucro de 5, correto? Se você olhar aqui, você não tem menos 4 e menos 11 da forma que eu escrevi. Tem aqui menos 4, menos 11, mas aqui é menos 13. Menos 4 somado com menos 11, tá certo? Porque, na realidade, isso aqui é uma soma, tá? Eu coloquei para vocês o... Na realidade, para ele descobrir, ele tem que somar menos 4, somado com menos 11, somado com mais 13. Então, seria isso, ó. Mas quando é positivo, eu não preciso colocar, né? Então, ele está testando você se você sabe usar as várias formas de se fazer a notação disso. É a opção C como resposta. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus, tá?